Olá, é um prazer muito grande dar início a mais um programa Prova Final. Sou o professor Luiz Guilherme Wagner, mestre e doutor pela PUC de São Paulo. E hoje nós separamos um tema muito interessante para conversar com vocês, que é o tema de agravo. Você já sabe, o nosso programa é uma parceria entre a Rede LFG e a TV Justiça, e o nosso programa é dividido em 3 blocos. Nós vamos ter o primeiro bloco, que se chama o tema do dia, onde teremos a oportunidade de discutir e tratar com vocês os detalhes sobre a disciplina deste recurso tão importante hoje no sistema, que é o agravo. Depois, no segundo bloco, nós vamos ter a parte Pergunte ao Professor, oportunidade em que receberemos algumas questões e iremos também aprofundar a discussão sobre o tema. E ao final, no terceiro bloco, no bloco X da questão, nós vamos responder questões que já foram objeto de prova da OAB sobre esse tema de agravo. Então você pode observar que o programa de hoje está repleto de situações interessantes e tenho certeza que você vai gostar, porque é um tema muito atual e que pode lhe ajudar, seja na vida profissional, seja nos concursos ou onde você vá precisar discutir o assunto, ok? Então, vamos lá, já já a gente volta com o início do programa. Muito bem, para falar do tema agravo, nós temos que primeiro observar quais são as espécies de manifestações judiciais, as espécies de manifestações que o juiz pode ter no processo, para que nós possamos identificar qual delas pode ser atacada por este recurso de agravo. E para falar de manifestação judicial, você tem que se reportar ao artigo 162 do Código de Processo Civil. Sim, porque nesse artigo está descrito que o juiz pode se manifestar de 3 formas no processo. O juiz pode proferir sentença, o juiz pode proferir uma decisão interlocutória e o juiz pode proferir um despacho. Sentença, decisão interlocutória e despacho. Sentença, hoje, pelo artigo 162, é qualquer decisão que implique alguma das situações do artigo 267 e 269. O 267 é o que traz o rol das sentenças sem resolução de mérito e o 269 é o que traz o rol das sentenças com resolução de mérito. Então, sentença hoje é tudo aquilo que está no 267 ou no 269. E decisão interlocutória? A decisão interlocutória vem definida no parágrafo 2º do artigo 162. E lá está dito que decisão interlocutória é aquela manifestação do juiz que resolve um incidente. Então vejam, senhores, toda manifestação do juiz que resolve um incidente processual, o que seria o incidente? Seria uma provocação que é feita perante o juiz e ele precisa de imediato dar uma decisão. A grande vedete hoje das decisões interlocutórias, sem sombra de dúvida, é a manifestação do juiz que resolve um pedido de antecipação de tutela, um pedido de liminar. Porque o juiz é instado a se manifestar sobre aquele assunto e ele o decide por decisão interlocutória. Requerimento de provas, quaisquer outros requerimentos que a parte faça no decorrer do processo, mas que não se confunda e não seja o pedido principal propriamente dito, porque este é resolvido por sentença, mas os demais requerimentos que no curso de um processo chegam ao conhecimento do juiz são resolvidos por decisão interlocutória. E sobra ainda, no parágrafo 3º do artigo 162, a figura do despacho, que é aquela manifestação sem cunho decisório nenhum. Então, a primeira coisa que você precisa ter claro é, um juiz se manifesta no processo por sentença, decisão interlocutória ou despacho. Muito bem, destas 3 modalidades de manifestação judicial, nós temos que ter bem claro que a decisão interlocutória é a modalidade recorrida por agravo. Porque para sentença cabe apelação. Para despacho, porque ele não tem cunho decisório, diz o artigo 504, para despacho, em tese, não caberia recurso. Cabe até embargos de declaração, mas isso dá uma outra discussão, mas recurso para modificar o despacho, já que ele não tem cunho decisório, não é cabível. E para decisão interlocutória, diz o artigo 522 que o recurso cabível é o agravo. Então, a gente já sabe para o que é que se serve o agravo. O agravo se serve para combater decisões interlocutórias. As decisões interlocutórias estão descritas no artigo 162, parágrafo 2º. Muito bem. Próximo passo a nós discutirmos é quais são as modalidades de agravo. Já sabemos que o agravo ataca a decisão interlocutória.
propicia a revisão de uma decisão interlocutória. Toda decisão interlocutória proferida por um juiz de primeiro grau, que em tese lhe cause dano, que em tese não seja, a seu ver, coerente com o ordenamento, pode ser recorrida por agravo. Muito bem. Quais são as modalidades de agravo? E o Código de Processo Civil nos traz, nesse particular, duas modalidades de agravo. Nós temos o agravo de instrumento e o agravo retido. Agravo de instrumento e agravo retido. E para surpresa de muitos, o 522, o artigo 522, elege o agravo retido como sendo a regra geral para a interposição de um recurso frente à decisão interlocutória. Eu digo surpresa de muitos, porque se você for olhar no dia a dia, você que é advoga, você que é estudante, você vai verificar uma quantidade infinitamente maior de agravos de instrumento do que de agravo retido. É muito mais comum as pessoas se servirem de agravo de instrumento, já já nós vamos ver por quê. E o agravo retido, que na verdade é a regra geral, pelo 522, acaba sendo utilizado em pouquíssimas situações. Mas, para fins de prova, para fins de qualquer conversa processual, nós não podemos esquecer. O 522 elege o agravo retido como sendo o agravo a ser interposto frente a decisões interlocutórias. E deixa o agravo de instrumento apenas para 3 situações excepcionais. Você me perguntaria, Luiz Guilherme, quais são as situações hoje que o sistema autoriza que eu me sirva do agravo de instrumento? E eu te digo, 3 situações. A primeira e mais comum, e todas elas estão no 522, tá? A primeira e mais comum é o agravo de instrumento cabível frente uma decisão que pode causar à parte grave lesão ou ao menos uma lesão de difícil reparação. Então, nós vamos abreviar isso com o elemento urgência. Todas as vezes que você tiver urgência na necessidade de apreciação do teu agravo, todas as vezes que você tiver urgência para que o tribunal revise a decisão interlocutória do juiz, urgência é sinônimo de agravo de instrumento. Urgência, não posso esperar, eu preciso imediatamente no tribunal e esse imediatamente se dá através do agravo de instrumento. Então, a primeira e mais comum hipótese de utilização do agravo de instrumento é para situações de perigo de lesão, perigo de dano irreparável, urgência. Mas também cabe agravo de instrumento, diz o 522, frente a decisões do juiz que não recebe o recurso de apelação. Então, se por acaso o sujeito apela e o juiz entende que essa apelação não merece ser recebida, por qualquer argumento, está fora de prazo, não recolheu preparo, ou não atende aos pressupostos recursais, pouco importa. O juiz não recebe a apelação. Recurso, agravo, sob a modalidade de instrumento. E a terceira manifestação que comporta o agravo de instrumento é a manifestação do juiz que declara em que efeitos a apelação será recebida. Porque sabem os senhores que quando nós interpomos uma apelação, esta apelação poderá ser recebida em até 2 efeitos, quais sejam o devolutivo e o suspensivo. É o que a gente extrai da leitura do artigo 520 do CPC. E cabe ao juiz de primeiro grau, juiz prolator da decisão, declarar quando do recebimento da apelação, quando daquele juízo de admissibilidade que ele faz, declarar em quais efeitos, ou em qual efeito, porque ele pode receber só no devolutivo, em quais efeitos ele receberá a apelação. Frente a esta manifestação do juiz, que declara em quais efeitos a apelação será recebida, também é cabível agravo sobre a modalidade de instrumento. Então, para resumir, para você não esquecer, o agravo, regra geral, é o retido. O de instrumento só cabe em 3 casos: situações de urgência, situações em que o juiz não recebe a apelação ou situações em que o juiz declara os efeitos em que esta apelação é recebida. Você precisa entender a grande diferença entre o agravo retido e o de instrumento. Tem uma grande diferença, uma grande básica diferença entre essas duas modalidades de agravo. Numa delas, qual seja o agravo de instrumento, você imediatamente interpõe um agravo no tribunal e o tribunal irá, mediante o relator e depois dentro do seu colegiado, o tribunal irá também imediatamente apreciar o teu agravo. Então, quando eu interponho o agravo de instrumento, eu provoco o tribunal para que ele de imediato revise a decisão.
O agravo retido, ao contrário, como o próprio nome diz, ele ficará retido, ele ficará preso nos autos, em primeiro grau, e só será apreciado lá na frente, quando do julgamento da apelação. Então, eu tenho um agravo que imediatamente é julgado de instrumento e eu tenho um agravo que permanece preso nos autos para uma futura apreciação do tribunal. Você pode me perguntar, então, qual que é o sentido do agravo retido? Para o que é que eu iria interpor um agravo e ele ficar preso no processo, ficar retido e só ter um julgamento lá na frente? E eu observo para você que o grande objetivo do agravo retido é evitar que a parte experimente a preclusão quanto à recorribilidade de uma decisão interlocutória. Por quê? Porque vamos imaginar, e um dos casos mais comuns de agravo retido, em que pese ele não seja muito usado, mas enfim, eu faço um requerimento de provas, quero produzir prova pericial, por hipótese. O juiz vem e fala, indefiro a produção de prova pericial. Aí eu penso assim, acho até que dá para ganhar sem essa prova pericial. Mas se eu não fizer nada contra este indefiro do juiz, se eu deixar o processo correr e chegar lá no fim eu perder, eu não vou poder lá no fim, quando eu perder, chegar e no meu recurso dizer o seguinte, olha, sabe por que eu perdi? Porque lá atrás eu pedi a prova pericial e não me foi autorizada. Porque o tribunal dirá, olha, precluiu essa discussão, você perdeu o momento processual para essa discussão. Você deveria ter se insurgido quando do indeferimento. Não falou nada, precluiu, agora é tarde demais para você voltar nessa discussão. Então, o que eu teria que fazer no momento que o juiz indeferiu minha prova pericial para poder agora, no futuro, voltar nessa discussão? Eu teria que, naquele momento, interpor o agravo retido e este agravo retido retrataria a minha insurgência, a minha insatisfação naquele momento, só que ele ficaria retido nos autos, como eu disse. O processo seguiria. Se lá na frente eu ganhar, eu for vencedor mesmo sem a prova pericial, ótimo. A decisão do juiz não me prejudicou e acabou não me fazendo falta nada. Agora, se lá na frente eu perder, eu, quando for apresentar minha apelação, retomo a discussão do agravo, retomo a discussão do indeferimento da prova, justamente porque, no momento oportuno, mostrei minha insurgência. No momento oportuno, mostrei que eu queria prova pericial e entendi que era um dano, não quis parar o processo naquele momento, autorizei que ele seguisse, porque eu queria ver o desfecho disso, e agora se concretizou realmente o meu temor de que aquela decisão do juiz me causaria um dano e, de fato, causou. Então, a grande diferença é, o agravo de instrumento leva de imediato a matéria à reanálise do tribunal, dada a urgência, dada a necessidade de que, desde logo, se resolva a questão. O agravo retido, ao contrário, evita que você sofra preclusão, permanece no processo e aguarda o desfecho do primeiro grau. Se o desfecho lhe for favorável, você, então, não precisa mais do agravo retido. Agora, se você for vencido, se o desfecho não lhe for favorável, você, ao apresentar a apelação, retoma a discussão que ficou pontuada quando da interposição do seu agravo retido, ok? Muito bem, meus amigos. Outro assunto que nós precisamos tratar é o seguinte: o prazo para a interposição destes agravos. E aqui o prazo é o mesmo. O prazo é de 10 dias, seja para interpor agravo retido, seja para interpor agravo de instrumento, diz o artigo 522. 10 dias. Aliás, é um dos poucos recursos que não tem prazo de 15 dias. Porque você sabe que no processo civil, a grande maioria de recursos, tirando embargos de declaração, que tem 5 dias como prazo, e o agravo, que tem 10 dias, então tirando embargos e agravo, todos os demais recursos têm o prazo de 15 dias para sua interposição e resposta, que é o que você encontra lendo o artigo 508. Mas o agravo, como eu disse, ele está fora desta regra dos 15 dias, ele vai ter lá seus 10 dias para ser interposto. Só que com uma grande diferença. Se você for interpor agravo de instrumento, que, como eu acabei de dizer, é aquele que vai de imediato ser julgado pelo tribunal, a interposição do agravo de instrumento já é direta no tribunal. Então, o juiz de primeiro grau profere uma decisão, esta decisão, a seu ver, merece ser recorrida e cabe a modalidade de instrumento. Então, você redige o seu agravo de instrumento, literalmente vira-se as costas para o juiz e vai direto no tribunal e interpõe o seu agravo de instrumento já direto no tribunal.
O agravo retido, não. O agravo retido, a interposição se dá perante o juiz de primeiro grau, até porque este agravo ficará retido nos autos e só subirá para apreciação do tribunal quando do momento da apresentação da apelação, e aí a apelação terá força de levar a matéria para o tribunal, e aí, de carona, o agravo retido vai para o tribunal para julgamento. Então, um agravo já se interpõe direto no tribunal, o outro se interpõe perante o juiz de primeiro grau. E desta situação, nós temos um elemento muito interessante. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre esse agravo retido. Quais são as situações importantes que nós temos que falar? É que este agravo retido, justamente porque ele é interposto perante o juiz de primeiro grau e permanece retido nos autos, e permanece retido porque lá na frente, dependendo do teor da sentença, é que nós vamos ver se o recorrente continua tendo interesse, continua querendo o julgamento do agravo ou se não é mais interessante e importante para ele. Então, o que é que o legislador bolou? O legislador bolou o seguinte: quando da sentença, o recorrente, se tiver interesse no julgamento do agravo retido, se continuar querendo que o tribunal aprecie aquela matéria, o recorrente precisa, na preliminar da apelação, reiterar o seu interesse no julgamento do agravo retido. Atenção, sob pena do agravo não ser conhecido. Então, que coisa séria. Você que está no processo, tem uma decisão contrária a você, interpõe em 10 dias agravo retido, o agravo retido fica nos autos, o processo segue, aí vem a sentença do juiz contrária a você. Imediatamente abre um prazo de 15 dias, porque agora é apelação, e eu interponho uma apelação. Mas tem a questão do meu agravo retido lá atrás. E eu quero que o tribunal julgue o meu agravo retido preliminarmente ao julgamento do mérito da apelação. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, no corpo da minha apelação, mais precisamente nas preliminares, informar ao tribunal que interpus um agravo retido, tempestivamente, e que quero que o tribunal, antes de julgar esta apelação, comece julgando o meu agravo retido. Vejam, senhores, o agravo retido, então, é um recurso que precisa ser reiterado nas razões de apelação, sob pena do recurso não ser julgado, ok? Outra questão importante. Este agravo retido, ele passou a ser autorizado a ser interposto sob a forma oral. Olha que coisa interessante, nós nunca tivemos isso e hoje nós temos no Código o chamado agravo retido oral. O que é o agravo retido oral? Primeira coisa que você precisa saber, esse agravo oral, ele só cabe de decisões proferidas durante a audiência de instrução e julgamento. Nós podemos ter até duas grandes audiências no processo civil. Aquela audiência preliminar, que é a do 331, em que inclusive se faz o saneamento do processo, e a audiência de instrução e julgamento, que é a audiência onde se colhe provas e eventualmente o juiz pode até sentenciar nessa audiência. Muito bem. Disse o nosso código que das decisões proferidas, das decisões interlocutórias proferidas nesta audiência, nesta segunda audiência, repito, de instrução e julgamento, se a parte tiver algum prejuízo, ela pode imediatamente, durante a audiência, interromper o juiz e agravar sobre a forma retida e oral a decisão do juiz. Então, vamos imaginar, na audiência, o juiz indefere uma pergunta minha, ou indefere a oitiva de uma testemunha, aceita um argumento de suspeição, de impedimento, ou acontece alguma outra confusão ali naquela audiência. Então, no calor da audiência, tudo que acontecer ali, se eu quiser me insurgir contra a decisão, eu interrompo o juiz e falo, excelência, eu agravo desta decisão. Deve, então, o juiz parar a audiência, abrir a oportunidade para que eu faça as minhas razões de agravo, oralmente ali na hora, dite as razões do meu agravo. O juiz, pelo contraditório, deve conceder igual prazo para o agravado responder ali também na hora. Aí o juiz exerce rapidamente o seu direito de retratação ou manutenção da decisão e a decisão ficará mantida nos autos. Então, esse incidente, esse expediente vai se chamar agravo retido, que vai ficar retido no processo, oral. Oral porque eu interpus durante a própria audiência oralmente, ok? E aí, então, ele é de imediato apresentado. O prazo é na hora mesmo, eu já me insurjo, já dou as razões e já apresento o meu agravo ali, ok?
Os senhores observaram que eu usei a palavra, o juiz vai poder exercer o seu direito de retratação. E aqui é um ponto particular do agravo que todo mundo tem que ter claro. O juiz pode se retratar no agravo, ou seja, ele pode voltar atrás na sua decisão. Coisa que na apelação nós não temos, salvo aquelas exceções de retratação admitidas no artigo 296 e no 285A, que são as hipóteses que o juiz pode voltar atrás numa sentença após apelação, mas são super excepcionais. No agravo, o raciocínio é ao contrário. Sempre que alguém interpõe um agravo, o juiz pode voltar atrás. Se é o agravo oral ou se é o retido, como o agravo já é interposto para ele, ele tem condição de ler e ver se ele reconsidera a sua decisão ou se ele mantém. Ok. A dúvida seria, e se é agravo de instrumento? Porque nós acabamos de ver que é o agravo de instrumento, eu vou direto no tribunal. Como é que o juiz pode exercer a sua retratação? Explico. E aqui é um dado muito importante. O artigo 526 do Código de Processo Civil diz que, depois que eu interpor o recurso direto no tribunal, o meu recurso de agravo no instrumento, abre-se um novo prazo, agora de 3 dias, para que eu comunique o juiz de primeiro grau da interposição desse agravo, juntando inclusive cópia de toda o teor do agravo e da documentação, se é que eu juntei documentos. Então, veja, eu tenho 10 dias para interpor o agravo, interposto o agravo, abre-se um segundo prazo, agora de 3 dias, para eu comunicar ao juiz de primeiro grau desta interposição. E aí, em comunicando, o juiz abre-se a possibilidade dele se retratar. Ele pode ler o meu agravo e falar, realmente tem razão o agravante. A minha decisão não foi feliz, a minha decisão acho que vai ser até alterada no tribunal. Então, ele se retrata, ele reconsidera. E aí diz o artigo 529, é o trabalho dele comunicar ao tribunal, porque o agravo está no tribunal, de que ele se retratou na decisão e comunicando ao tribunal, ponto final, o tribunal diz que perdeu o objeto, o julgamento do agravo, e aí não se faz esse julgamento. Então, para todo mundo ter bem claro, o juiz pode sempre se retratar no agravo, e quando for agravo de instrumento, a possibilidade dessa retratação se dá quando em 3 dias a parte informa o juiz de primeiro grau essa interposição do agravo. Você poderia me perguntar, e se eu perdesse o prazo de 3 dias? Se em 3 dias eu interpus o agravo nos 10, o agravo está no tribunal, mas me esqueci de em 3 dias avisar o juiz de primeiro grau. O parágrafo único do artigo 526 diz que, se o agravado chamar a atenção do tribunal quanto a isso, comprovar, alegar este fato e comprovar, o tribunal não conhecerá do meu agravo. O dado importante aí, então, é entender que o tribunal não pode, de ofício, deixar de conhecer deste agravo por força do não cumprimento do 526, por força do fato de que em 3 dias o agravante não avisou o juiz de primeiro grau. De ofício, o tribunal não pode fazer isso. O tribunal precisa ser provocado pelo agravado e isto se faz mediante uma petição e que o agravado informa, olha, o agravante não juntou em 3 dias, comprova isto e aí sim o agravo não será nem conhecido pelo tribunal. Ok? Então, maravilha. Então, nestas situações, nós vimos as grandes diferenças nessa primeira parte entre o agravo retido, o agravo de instrumento, lembrando da urgência desse agravo de instrumento, possibilidade de se requerer, inclusive, antecipação de tutela, se pedir liminares neste agravo de instrumento, que é interposto direto no tribunal, assunto esses que nós vamos ainda poder esclarecer e se aprofundar um pouquinho mais no nosso próximo bloco, que é o bloco Pergunte ao Professor, ok? No próximo bloco, nós vamos esclarecer ainda um pouquinho mais desse assunto, tá bom? Até daqui a pouquinho. Bom, nós vamos dar início ao bloco Pergunte ao Professor, onde, como eu disse no início, nós vamos ouvir perguntas de alunos e, a partir daí, poder esmiuçar um pouquinho mais o tema de agravo. Então, vamos para a primeira pergunta que nos foi encaminhada. Professor, admite sustentação oral quando do julgamento de um agravo de instrumento? Esta pergunta é uma pergunta muito interessante. Cabe sustentação oral no julgamento de um agravo de instrumento? E por que esta pergunta tem uma razão de ser, como eu disse, muito interessante? Porque você se recorda que a sustentação oral é aquela prerrogativa que o advogado tem de quando do julgamento, logo após o relatório feito pelo relator, o advogado usar da palavra por 15 minutos para tentar reforçar perante os julgadores a sua tese, para tentar chamar a atenção de algum assunto, enfim, para se fazer ainda mais convincente quanto às razões do seu recurso. Então, fazer a sustentação oral é algo muito importante. Mas o artigo 554 do Código diz que no agravo de instrumento e nos embargos de declaração não cabe sustentação oral.
Então, infelizmente hoje, pela literalidade do artigo 554, não caberia sustentação oral no agravo, cabe só na apelação. Agora, eu tenho observado, e é muito importante você ficar com isso na cabeça, que a razão de ser desta norma é de um período lá atrás, onde o agravo de instrumento julgava apenas questões de menor importância no processo, porque as decisões interlocutórias, primeiro que não eram tantas e eram, repito, de menor importância. Daí, então, não ter sustentação oral era algo até admissível, porque se deixava as grandes questões para apelação e na apelação, sim, isso se justificaria. Só que esse cenário no processo civil moderno hoje está totalmente alterado, principalmente depois da criação da antecipação de tutela, do artigo 273, principalmente hoje, onde nós temos liminares em vários procedimentos, o agravo de instrumento passa a ser um recurso que julga questões seríssimas, relevantíssimas no processo. Daí porque a ideia de que deveria ser possível também a sustentação oral no agravo. Vários advogados requerem isso, alguns tribunais já começam a autorizar, entendendo a importância do tema, e nós temos que ficar bem atentos a esse assunto. Eu, como advogado, como professor, acho que é fundamental que se passe a autorizar a sustentação oral no agravo. Reconheço, porém, que para um concurso, para uma questão mais imediata, a resposta ainda continua sendo a do 554, no sentido que não cabe a sustentação oral nessa situação, o que é uma pena. Ok? Muito bem. Vamos para a segunda questão de hoje? Professor, qual o recurso cabível frente à decisão do relator que converte agravo de instrumento em agravo retido? Essa é uma das questões mais polêmicas que nós tivemos a respeito do agravo. Por quê? Porque, como eu disse no bloco passado, há duas modalidades de agravo. O agravo de instrumento, onde você demonstra a urgência e vai direto no tribunal, querendo a imediata reapreciação da matéria, e o agravo retido, onde você mostra a sua insurgência, deixa isso consignado nos autos, através da interposição desse agravo retido, mas o processo permanece retido até o futuro julgamento da apelação. Muito bem. A grande questão é a seguinte: pode ser que eu, agravante, force a barra e interponha um agravo de instrumento fora das hipóteses previstas em lei para cabimento do agravo de instrumento. Os senhores se recordam que eu disse que há 3 hipóteses para cabimento de agravo de instrumento: a questão da urgência, a questão da decisão que não recebe a apelação ou da decisão que declara os efeitos em que a apelação é recebida. Tirante essas 3 situações, a princípio não caberia agravo de instrumento, salvo pontos esparsos no código onde há, no próprio CPC, a expressão cabível aqui agravo de instrumento. Eu cito como exemplo o artigo 475H, que diz que da decisão que julga liquidação de sentença, cabível agravo de instrumento. Mas tirando esses pontos onde a lei diz, ó, aqui é agravo de instrumento, são só os 3 casos do 522. A dúvida é, e se eu interpuser um agravo de instrumento quando não é cabível o agravo de instrumento? Vamos imaginar, não tinha urgência, poderia muito bem ficar aguardando o final do processo e ter interposto então um retido, que aliás é a regra geral, mas forcei a barra e interpus um de instrumento. Diz o artigo 527 que o relator, ao receber no tribunal o meu agravo de instrumento, poderá converter o meu agravo de instrumento em retido. Poderá dizer, em outras palavras, olha, aqui não era caso de instrumento não, aqui era caso de retido, cabia muito bem o retido, dava muito bem para você aguardar, e aí o relator, então, recebe um agravo de instrumento, mas o converte em retido e manda o processo descer para primeiro grau. Manda o processo retornar para a vara de origem, ser processado como agravo retido e aguardar para um futuro julgamento. A grande dúvida, então, que se impôs no sistema é, frente a esta decisão do relator, que converte agravo de instrumento em agravo retido, qual decisão é cabível, se é que é cabível alguma decisão? Uma primeira resposta a isto veio no parágrafo único do artigo 527. Só que foi uma resposta dizendo assim, esse tipo de decisão só pode ser revisto pelo próprio relator, em pedido de reconsideração, ou pode ser alterada quando do julgamento do recurso. Ora, dizendo isso, no fundo, o artigo 527, parágrafo único, estava nos dando a notícia de que não caberia, então, recurso frente a essa decisão. Porque ou caberia retratação, e retratação não é recurso. Tinha que depender do próprio relator querer voltar atrás nisto. Então, isso não é recurso. Ou então, esta decisão seria alterada quando do julgamento. Ora, se ele converteu de instrumento em retido,
Quando ele for julgar o retido, para mim já é tarde demais. Eu precisaria de um recurso mais rápido. Então, entendeu a nossa jurisprudência, e aqui é muito interessante, isto que eu estou falando para vocês é fruto do julgamento da Corte Especial do STJ. Entendeu a nossa jurisprudência que, ante a ausência de um recurso próprio, cabível nessa hipótese mandado de segurança. Então, não se esqueça, isso tem caído em prova, isso é alguma coisa que você precisa saber. Da decisão do relator que converte agravo de instrumento em agravo retido, porque não há no Código previsão de recurso para isso, é cabível mandado de segurança. Esta é a decisão da Corte Especial do STJ, que bem resume a matéria e aí então nos deixa com essa ideia, esse cenário do que é que você pode fazer quando se deparar com um caso desse. Ok? Maravilha. Vamos para a próxima questão? Professor, como deve agir o advogado que, em audiência de instrução e julgamento, se depara com a decisão interlocutória que pode lhe trazer grave e imediato dano? Meus amigos, essa questão é uma questão também que atormenta a vida dos advogados. Por quê? Porque, como eu falei no bloco passado, se você olhar o artigo 523, no seu parágrafo 3º, está bem claro que as decisões proferidas em audiência de instrução e julgamento é só nessa audiência de instrução e julgamento. Se a parte quiser se insurgir, quiser recorrer, há uma modalidade própria de agravo, que seria o agravo retido oral. Ou seja, você lá na audiência, na hora, já tem que interpor o seu recurso. Só que aí há um problema. Primeiro, eu tenho que na hora interpor o meu recurso, vou aguardar para ver se o juiz reconsidera ou não também ali na hora. Mas imaginando que o juiz não reconsidere, que ele mantenha a decisão, eu vou ter interposto o meu agravo retido, mas ele ficará retido nos autos. E enquanto retido nos autos, só será apreciado pelo tribunal quando da interposição de uma futura apelação, se em preliminar de apelação, o recorrente lembrar de reiterar para o tribunal o seu interesse em ver este agravo retido julgado. Dito em outras palavras, eu tenho um recurso, que é o agravo retido, mas esse recurso me é imposto de forma obrigatória, inclusive sob a forma oral. E por conta disto, se é uma decisão que o juiz profere na audiência, que pode causar um grave dano, uma difícil reparação, a ponto de eu precisar que essa decisão fosse imediatamente revista, eu fico com uma dúvida, porque eu falo, o que é que eu posso interpor, já que a modalidade de agravo é a retida? Eu vou dar 2 exemplos. Imaginem os senhores que eu pretendia ouvir uma testemunha, essa testemunha está muito adoentada ou está prestes a viajar, e aí vai ficar mais difícil ouvi-la, e na audiência o juiz, por alguma razão, nega a oitiva dessa testemunha. Eu quero recorrer. Só que se eu recorrer via agravo retido, quando esse agravo retido for ser julgado, pode ser tarde demais, aí pode ser que a testemunha já morreu, aí pode ser que a testemunha já viajou. Então eu preciso imediatamente que o tribunal modifique essa decisão para eu conseguir nos próximos dias ouvir essa testemunha. Outro exemplo mais comum, eu posso fazer requerimento de antecipação de tutela a qualquer momento, desde que eu preencha os requisitos do artigo 273. Imaginem os senhores, então, que nesta audiência de instrução e julgamento, eu reitere, principalmente depois das provas que foram ali produzidas, porque para antecipação de tutela eu preciso ter uma prova inequívoca, né? Então, na audiência, na minha cabeça se formou um quadro onde eu passei a ter uma prova inequívoca. Então, eu peço para o juiz na audiência antecipação de tutela. O juiz indefere. Olha, eu preciso recorrer disto. Se eu recorrer via agravo retido oral, conforme diz o 523 no seu parágrafo 3º, eu só vou ter esta reapreciação do assunto lá na frente, quando o tribunal for apreciar o meu agravo retido. Eu precisava agora, direto, entrar com agravo de instrumento. Então, o que é que se tem claro hoje? Se tem claro hoje que a regra para as decisões proferidas em audiência de instrução e julgamento, de fato, é a interposição do agravo retido oral. Esta é a regra. Porém, quando você estiver diante de uma situação urgente com iminência de dano, em que necessário se faz o agravo de instrumento, a melhor saída seria, em ata, em audiência, pedir para o juiz consignar que você vai interpor agravo de instrumento contra essa decisão. E por que eu diria isso? Para não parecer que você perdeu o momento de interpor o agravo retido
que você desconhecia a legislação, não interpus, aí voltei para o meu escritório, depois fiquei pensando, quero interpor agravo de instrumento, e não for surpreendido com a informação. Ah, mas agora não cabe agravo de instrumento porque você tinha que ter interposto agravo retido. Você na audiência faz constar que não está interposto, que sabe que o recurso cabível aqui seria agravo retido oral, pelo 523, parágrafo 3º, mas não está se servindo deste recurso, dada a situação da urgência, e que em 10 dias vai interpor agravo de instrumento. Essa é a melhor saída. Interpor os 2 recursos não daria, porque aí você teria 2 recursos frente a uma mesma decisão, você quebra, inclusive, o princípio da unirrecorribilidade recursal, que é bastante complicado. Então, a melhor ideia é mostrar sua insurgência, dizer que vai interpor agravo de instrumento e, excepcionalmente, frente a essa decisão proferida em audiência de instrução e julgamento, você interpõe um agravo de instrumento, mas sabendo e declarando que conhece a regra, sabendo e declarando que você não está interpondo o agravo retido em razão desta urgência que exige, no caso concreto, a interposição de um agravo de instrumento, ok? Então, esta situação me parece a melhor saída para esse cenário. Muito bem, vamos para a próxima questão. Qual a diferença entre se obter o efeito suspensivo no recurso do agravo e se obter a antecipação dos efeitos recursais? O grande objetivo de quem interpõe um agravo de instrumento é que o tribunal aprecie ou reaprecie imediatamente o tema que lhe foi decidido em primeiro grau de uma forma contrária àquilo que você pensa. Então, vamos imaginar assim. Eu pedi em primeiro grau uma antecipação de tutela. Eu pedi em primeiro grau uma liminar. Se esta liminar não me é dada, o juiz indefere, eu agravo de instrumento, porque eu preciso da liminar ainda, eu preciso da antecipação da tutela. E ao agravar de instrumento, na verdade, eu peço no meu agravo que, também de forma imediata, pelas mãos do próprio relator, antes mesmo dele colocar em pauta para o julgamento em turma ou em sessão, eu peço para que esse relator conceda aquela liminar, aquela antecipação da tutela que o juiz de primeiro grau não deu. Então, eu pedi em primeiro grau, o juiz indeferiu, eu agravo e peço para o relator conceder isso. Ora, se o relator conceder, na verdade, ele está antecipando os efeitos recursais. Porque o objetivo do meu recurso, se provido, meu recurso de agravo, se provido for este recurso, o objetivo é conseguir aquela liminar, aquela antecipação da tutela que eu não consegui em primeiro grau. Só que esse objetivo só me seria dado quando do julgamento colegiado. Então, eu peço para que o relator monocraticamente conceda isso. Então, quando você... E uma regrinha para todo mundo entender, me parece a regrinha mais fácil. Quando você está recorrendo de uma decisão que é negativa, quando você está recorrendo de uma decisão negativa, o juiz de primeiro grau não concedeu algo, você recorre, você pede no agravo a antecipação dos efeitos recursais. Frente à decisão negativa, você pede a antecipação dos efeitos recursais. Agora, tem o outro lado da questão. Imagine que alguém pede para o juiz, eu requeiro a abertura da conta, quebra do sigilo bancário da parte contrária, ou eu requeiro tal providência e o juiz defere. Aí nós estamos diante de uma decisão positiva. Quando o juiz defere e esse deferimento causou um dano para mim, parte contrária, eu agravo essa decisão do juiz, essa decisão interlocutória que deferiu, mas eu agravo e aí no tribunal eu peço o efeito suspensivo a este agravo. Vejam, senhores, só dá para pedir efeito suspensivo quando a decisão de primeiro grau é positiva. Então, você tem que pensar assim, se o juiz de primeiro grau concedeu algo e isto me causa um dano, eu agravo e peço a suspensão daquilo que ele concedeu. Outro raciocínio, se o juiz de primeiro grau não concedeu e indeferiu decisão negativa, eu agravo e aí não adianta pedir para suspender. Porque não tem como você pedir efeito suspensivo para algo que não foi dado. Suspendeu nada. Então, quando for decisão negativa, decisão que indeferiu, quando for decisão que indeferiu, eu agravo e peço a antecipação dos efeitos recursais. E o nosso código é bem claro ao dizer que o agravo, que no agravo de instrumento, o relator tem poder para isso. Então, vejam, no agravo de instrumento, dada a urgência, eu viro as costas para o juiz ou direto no tribunal, é sorteado um relator, o relator pode converter esse agravo de instrumento em retido, como eu falei, ele pode conceder o efeito suspensivo ou antecipação
dos efeitos recursais, como eu lhe falei, porque nessa situação do agravo de instrumento, dado o elemento urgência, eu vou precisar atender tudo isso de uma forma bastante rápida. Então, o relator, no artigo 527, ao relator, no artigo 527, são dados N poderes e N situações que são muito importantes. Por exemplo, só para comentar, o relator pode requerer informações do juiz de primeiro grau, requisitar informações, se ele achar que é importante. O relator pode, monocraticamente, não conhecer do recurso, porque pode ter faltado alguns requisitos. Um requisito importante do agravo do instrumento é a juntada das peças obrigatórias. Tem 4 peças que são obrigatórias: a decisão agravada, a intimação dessa decisão para se poder contar o prazo, a procuração do advogado do agravante e a procuração do advogado do agravado. Se faltar uma dessas 4 peças, que estão lá no artigo 525, no inciso 1, apontada como peças obrigatórias, se faltar uma dessas 4 peças, pode também o agravo não ser conhecido. Então, o relator monocraticamente tem esses poderes para realizar esta situação, ok? Muito bem, vamos para a última pergunta? Professor, analise a intenção de se extinguir o agravo retido, trazido no projeto do novo Código de Processo Civil. Meus amigos, aqui é só uma divagação, uma conversa, porque os senhores sabem que nós temos um projeto em trâmite hoje na Câmara, que já foi aprovado no Senado e foi encaminhado para votação na Câmara dos Deputados, trazendo um novo Código de Processo Civil. E muito se conversa, aliás, esse projeto é público, você encontra na internet de forma tranquila. Esse projeto foi muito bem relatado pela professora Tereza Rudalvin Vamber, fruto de uma comissão de juristas notáveis que foram designados para elaborar esse código. E dentre as novidades que esse código traz, na parte recursal, nós encontramos a extinção do agravo retido. Ou seja, aquela modalidade que eu falei com vocês, em que você interpõe um agravo, justamente para evitar que você sofra lá na frente a preclusão temporal, a preclusão por não ter arguído no momento oportuno sua insatisfação com aquela decisão, isto cai. Ou seja, num caso em que eu peça a prova pericial, o juiz indefira, eu não preciso falar nada e vai até o final o meu processo. Se eu perder na apelação, eu posso voltar nesse assunto, porque eu não serei atingido pela preclusão. A novidade nesse particular é deixar com que você recorra tudo no final, sem ser acusado de, mas você não falou nada lá atrás, agora não pode mais. Se houver a mudança no código, eu vou poder sim recorrer tudo no final. O benefício que se aponta com isso é evitar que a parte tenha o transtorno de, durante o decorrer do processo, ficar elaborando agravo retido, ficar interpondo esse tipo de recurso. Ela deixa para recorrer tudo lá no final. Então, como há uma ideia de se reduzir recursos, né? Alguns recursos são, então, extirpados do código, os embargos do projeto, os embargos infringentes é uma situação, e o agravo retido é um dos que foi também escolhido ali, eleito, para deixar de existir caso o projeto seja aprovado tal como está. Então, a ideia é simplificação e nós passaríamos a ter, de fato, só o agravo de instrumento, porque esse precisa existir, principalmente para as questões de urgência, para eu ir direto no tribunal, mas o retido é substituído em troca disso, eu posso tranquilamente, na apelação, retornar na discussão de qualquer tema que foi abordado durante o processo, despreocupado de ouvir o argumento de que teria precluído o momento dessa discussão. Não, o momento dessa discussão vai ser lá na frente. Repito, isso se for aprovado o projeto, tal qual ele hoje está. Mas nós temos ainda que acompanhar muitas mudanças para aí sim poder dizer e nos manifestar sobre o que aconteceu. Ok? Muito bem. Respondemos então as questões aqui nesse bloco Pergunte ao Professor e agora nós vamos para o nosso último bloco, que é o X da questão, onde nós vamos tratar de questões que já caíram no OAB, tá bom? Então vamos até lá. Bom, meus amigos, nesse bloco X da questão, nós vamos ter a oportunidade de analisar 2 questões que caíram já em provas anteriores da Ordem dos Advogados do Brasil, versando sobre o assunto de agravo. Na verdade, se você for fazer uma pesquisa e estudar, N questões caíram sobre agravo. Tem muita coisa. Como eu disse, é um assunto que interessa bastante aos advogados, interessa bastante à Ordem dos Advogados do Brasil. E, sem sombra de dúvida, quando você estiver estudando para uma prova, tem que ter cuidado especial com essa figura do agravo. Vamos ver, então, as questões que nós separamos.
Primeira questão, caiu na prova unificada da OAB de fevereiro de 2011 e eu vou ler com os senhores. A questão dizia assim: em um processo que observa o rito comum ordinário, o juiz profere decisão interlocutória contrária aos interesses do réu. É certo que, se a decisão em questão não for rapidamente apreciada e revertida, sofrerá a parte dano grave de difícil ou impossível reparação. Assim sendo, o advogado do réu prepara o recurso de agravo de instrumento, cuja petição de interposição contém a exposição dos fundamentos de fato e de direito, as razões do pedido de reforma da decisão agravada, além do nome e endereço dos advogados que atuam no processo. A petição está ainda instruída com todas as peças obrigatórias que irão formar o instrumento do agravo. Contudo, o agravante deixou de requerer a juntada, no prazo legal, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição, assim como a relação dos documentos que instruíram o recurso, fato que foi arguido e provado pelo agravado. Com base no relatado acima, assinale a alternativa correta a respeito da consequência processual decorrente. Vamos ver as alternativas. Alternativa A: haverá prosseguimento normal do recurso, pois tal juntada caracteriza a mera faculdade do agravante. Alternativa B: não será admitido o agravo de instrumento. Alternativa C: o agravo de instrumento será julgado pelo tribunal, inviabilizando-se apenas o exercício do juízo de retratação pelo magistrado. Ou alternativa D: estará caracterizada a litigância de má-fé por força de prática de ato processual manifestamente protelatório, devendo a parte agravante ser sancionada e o feito extinto sem resolução de mérito. Muito bem, a questão aqui diz respeito aos requisitos para julgamento do agravo de instrumento. Eu tive a oportunidade de observar com você, e aqui você tem que estar atento, que o agravo de instrumento é um recurso cheio de detalhezinhos, cheio de pormenores que, se não atendidos, podem levar ao seu não conhecimento. Primeira coisa é que este agravo tem que ter as tais das peças obrigatórias que eu te falei, que é o que você encontra no 525, inciso 1. Então tem que ter cópia da decisão agravada, tem que ter cópia da intimação dessa decisão e cópia da procuração do advogado do agravado e cópia da procuração do advogado do agravante. Essas 4 peças obrigatórias precisam estar junto do agravo e o problema diz que estavam. Outra questão importante é que o 524 diz que o agravo deve trazer a exposição de fato e de direito, as razões do pedido de reforma da decisão e o nome e endereço completo dos advogados. Então, a petição inicial de agravo tem que atender esses requisitos do 524. O problema diz que a petição atendeu. E saiba também que o agravo tem custas, então o preparo tem que ser recolhido. Então, vejam só, você interpôs o agravo tudo certinho, com as peças obrigatórias do 525, com as recomendações do 524 e pagou o preparo. E interpôs em 10 dias, que é o prazo. Perfeito. Daí, meus queridos, começa ainda um segundo prazo, que é o prazo do artigo 526, de 3 dias. O teu agravo está certinho, mas você precisa, em 3 dias, peticionar para o juiz de primeiro grau para informar da interposição deste agravo e juntar a cópia do agravo e das peças que instruíram esse agravo. Senão, o seu agravo pode vir a não ser conhecido. E aqui diz o problema que o agravante falhou nisso. Interpôs o agravo todo redondinho, mas se esqueceu de, em 3 dias, fazer essa petição. Muito bem. Aí abre-se uma bifurcação. Se o agravado arguir e provar isso, o seu agravo de instrumento não será julgado. Agora, se o agravado nada fizer, o tribunal não pode de ofício deixar de conhecer o agravo. Só que no problema, diz na parte final, que o agravado arguiu o não cumprimento do artigo 526, a não juntada da petição em 3 dias, e levou essa notícia para o tribunal, e o tribunal aferiu e viu que isso era verdade. Ora, meus queridos, se a coisa é assim, vale dizer, se foi arguído pelo agravado e, de fato, o agravante não atendeu o 526, aí se aplica a regra do 526, parágrafo único, que, infelizmente, para o agravante, diz que o agravo não será admitido, não será conhecido, ok? Mas por que o agravado chamou a atenção desse fato? Daí, não nos resta outra alternativa certa, senão a letra B. A letra B desse teste diz que
não será admitido agravo de instrumento. É caso de não admissão do recurso por não cumprimento do disposto no caput do artigo 526 e em razão do fato do agravado ter chamado atenção nesse particular. Ok? Muito bem. Esta era a primeira questão. A segunda questão, ela foi apresentada no exame de ordem aqui em São Paulo, quando nós não tínhamos ainda unificado, no ano de 2006. E ela versa sobre o agravo retido. Já que a outra nós falamos do agravo de instrumento, vamos falar esta do agravo retido. Buscava-se a alternativa correta. Alternativa A. O agravo retido foi abolido do atual sistema recursal, uma vez que os agravos devem ser interpostos diretamente junto ao tribunal competente para conhecê-los e julgá-los. Alternativa B. O agravo retido cabe apenas das decisões proferidas em audiência, ficando a sua apreciação condicionada à apresentação das respectivas razões no prazo de 10 dias junto ao tribunal competente para apreciá-lo e julgá-lo. Alternativa C. O agravo retido cabe apenas das decisões proferidas em audiência, devendo ser interposto no próprio termo e, no mesmo ato, apreciado e julgado pelo próprio juiz em sede de juízo de retratação. Mantida a decisão agravada, caberá dessa nova decisão agravo de instrumento a ser interposto diretamente junto ao tribunal competente para apreciar a matéria? Ou a letra D. O agravo retido pode ser interposto contra qualquer decisão interlocutória no prazo de 10 dias, ficando retido nos autos para futura apreciação pelo tribunal competente, desde que reiteradas as suas razões por ocasião do recurso de apelação. Muito bem, meus amigos, você já sabe que o agravo retido é aquele recurso que é interposto sem a necessidade da urgência da reapreciação, mas para evitar que você sofra preclusão e não possa no futuro voltar nessa discussão. Então, a bem da verdade, usando uma outra expressão, você marca ali a sua insatisfação, a sua insurgência e deixa isso consignado nos autos para que no futuro, dependendo do resultado da apelação, você decida se volta nessa discussão ou não. Muito bem. Esse agravo retido, a alternativa A diz que ele já não existe mais, foi retirado do sistema. Não, a alternativa A já se antecipou ao que eu disse no finalzinho do bloco passado, que no projeto de CPC, de novo CPC, realmente estão querendo pôr fim a este agravo retido. Mas isso ainda não é verdade, isso ainda não foi aprovado. Então, hoje nós temos os dois agravos como possíveis, de instrumento e retido. Não há abolição nenhuma desta modalidade recursal por enquanto. Depois, tanto a alternativa B como a alternativa C falam que só caberia agravo retido das decisões proferidas em audiência. E às vezes a gente é induzido a erro e precisa ficar bem atento. Realmente, de decisões proferidas em audiência de instrução e julgamento, cabe o agravo retido oral. Cabe apenas o agravo retido oral. Das decisões proferidas em audiência de instrução e julgamento, cabe a princípio apenas o agravo retido oral. Faço um parênteses, tirando aquela hipótese que nós conversamos no bloco passado de ser uma decisão que causa dano para a parte, e aí ela vai ter que entrar com o de instrumento. Mas, a princípio, pela redação do 523, parágrafo 3º, decisões interlocutórias proferidas em audiência de instrução e julgamento, cabe o agravo retido na forma oral. Mas, o que é importante, e isso você encontra na letra D, o que é importante é entender que das decisões proferidas em audiência de instrução e julgamento, cabe o agravo retido oral, mas o agravo retido ele cabe contra qualquer outra decisão, até porque o caput do 522 elege o agravo retido como grande recurso para ser interposto frente à decisão interlocutória, deixando o agravo de instrumento como uma exceção, cabível só naqueles 3 casos. Então, o agravo retido pode ser interposto contra qualquer decisão. Se for decisão de audiência, aí ele ainda é retido oral. Mas se não for de audiência de instrução, ele pode ser interposto tranquilamente em 10 dias. Permanecerá retido nos autos para futura apreciação pelo tribunal, desde que reiteradas suas razões por ocasião do recurso de apelação, porque se depois não reiterar, presume-se que a parte não quer mais o julgamento do agravo retido. Mas a resposta correta é esta letra D, que bem resume toda a função e a forma de interposição desse agravo retido. Ok? Muito bem, meus amigos, estas eram as questões que nós havíamos separado para a aula de hoje, os comentários, a discussão. Espero que vocês tenham gostado, que de alguma forma possa lhes ter sido útil. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade e espero reencontrá-los em breve, ok? Muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.